Rian, 1998, eram 9 horas da manhã. Não tinha havido um avanço sequer. Desceram, morreram um monte deles. Ficaram na areia, paradinhos, e chovendo bala e ninguém ia para frente. 3 horas, veja, não é um jogo de futebol, é uma guerra, está chovendo bala por tudo quanto é lado, e o tempo está passando. Como é que faz? Todo mundo estântico na praia, morrendo de medo. Bom, vocês já sabem que isso foi resolvido. Mas como que foi resolvido? Um coronel, que estava ali, ele gritou para os que estavam perto dele, é lógico. Ele gritou: senhores, nesta praia, tem 2 tipos de homens. Os que já morreram e os que vão morrer. Vamos avançar então. Eles levantaram e avançaram. Nesse desembarque morreram 9 de 10. De cada 10, 9 morreram. Mas isso só pôde ser feito quando ele falou: aqui só tem 2 tipos de pessoas. Os que já morreram e os que vão morrer, portanto, solta o ego. Foi isso que ele falou, em termos metafísicos. Solta o ego, porque você já está morto. Então, faz alguma coisa que preste. Bom, os soldados levantaram e andaram. Andaram. E morreram muitos. Mas eles iam morrer. Iam morrer 9 soldados de qualquer jeito. Então, contribuíram com alguma coisa, porque, para um chegar lá, precisava morrer. Não se sabe quem que era. Bom, só existe guerra por causa do 100º soldado. É um conceito de psicologia essa estrutura. Vai um monte de gente para a guerra. Então, você 334 comanda. Vai sim, 99 vão morrer, mas um fica vivo. O que eles pensam? Eu vou ficar vivo e 99 vão morrer. Você também pensa: não, 99 morrem, mas eu sou o que ficará vivo. Todos pensam assim, por isso todos vão. Porque, se eles respondessem: ah, eu não, eu vou morrer, não vai, não vai. Só vai porque acha que alguém viverá, e então é ele, lógico. Só pode ser eu. Este é o dilema de qualquer ser humano o tempo inteiro. É a mesma coisa na ressonância harmônica, outra vez. É a mesma coisa. É necessário deixar o ego de lado e fazer, porque, senão não terá solução para o dinheiro. Não terá solução para o relacionamento. Não terá solução para a saúde ou para coisa nenhuma. Porque você está procurando a solução no mundo material. Agora, a ressonância harmônica, aquela que entra e põe uma energia que inunda os microtúbulos e dá o salto em nanossegundo você poderia sair de lado e deixar o todo atuar. 1 bilionésimo de segundo, fim. Tudo resolvido, tudo resolvido. Agora, todo mundo que vivencia isso, pega e fala, e os demais não acreditam, enquanto eles não vivenciam. Então, o drama é esse, porque você vem e conta: amigo, eu fui lá a jornada e é assim. Dá para todo mundo ir. Vamos e resistem. Não, não, não. Não, não. Não é possível. Isso não existe. Não é assim. Então se comenta, se é uma pessoa, eu escuto muito, se é uma pessoa que não tem, ainda não ganhou dinheiro, carro, casa, apartamento, e conta para alguém da ressonância: amigo, tem uma coisa chamada ressonância harmônica, ele responde: e você? Você está fazendo? Quanto tempo? 1 mês, 2, 3, 5 anos? E você? Já tem carro, casa, apartamento? Eu não estou vendo. Sendo assim, esse negócio não funciona. São muitos que fazem essa comparação. Eles querem ver primeiro, para depois eles fazerem. Mas e o crescimento dos clientes que existem? E então, como é que faz? Sabe qual é a resposta? Ah, mas esse processo é com você. Esse crescimento acontece só com você se você chega e comenta: amigo, eu fiz a ressonância harmônica, eu ganhei dinheiro, ganhei isso, eu resolvi. O outro vira e fala: não, mas isso acontece só com você. Comigo não é assim. Então, como é que sai dessa? Se não tem, não funciona. Se você tem, não, só funciona para você. A resistência é total. Quer dizer, então, tenha ou não tenha, não quer fazer. Aluno: eu estive aqui no sábado para atender uma mãe a respeito de matrícula, aqui na escola. E veio a mãe, veio ela, o pai e a criança. A criança sentou no colo do pai, estava quietinha. Daqui a pouco, eu comentei sobre mecânica quântica.
A menina ouvindo, e eu comentando, ainda, comentando sobre o que se tratava, como é que era e tudo, mas direcionando alguma coisa. A menina chegou perto, assim, e queria saber mais alguma coisa. Professor Bruno, que idade tinha essa criança? Aluno. Do sexto ano. Professor Bruno, 11 anos. E ouviu falar de mecânica quântica e se interessou. Pois é. Então, uma criança de 11 anos ouviu falar, levantou a orelha. O que é isso? 11 anos. Uma cliente de São Paulo separou-se esse ano, mas está tentando voltar. Está vendo se o ex quer voltar. Então, foi conversar com ele e tal. O ex é cheio de preconceitos e tabus e etc. Ela virou e falou para ele: olha, por que você não vai ao Hélio? Mecânica quântica, física. Você melhorará e conseguirá o que se quer imediatamente. Ele falou assim para ela. Parou tudo. Ele virou para ela e falou assim: você está falando igual uma vaca. Alunos. Risos. Professor Bruno, acabou a conversa, não vão mais voltar. Acabou o casamento. Olha a reação que ele teve. Vocês viram a reação do obsessor? Lembra-se daquele menino, dos 3 suicídios, que o pai falou física, mecânica quântica, e o menino voou em cima do pai? Vocês viram na outra escola, de outro caso do adolescente onde falou na classe o vácuo quântico, o coleguinha subiu 335 em cima dele, porque ele falou o vácuo quântico. E um ex-marido, cuja mulher estava tentando voltar com ele, e fala uma coisa dessas, quando ela falou mecânica quântica. Aluno. Mas não é, na verdade, não é ele. É o obsessor. Professor Bruno, mas ele é um canal. Não é possível separar a responsabilidade, porque, se está grudado, é porque ele abriu a porta, a frequência dele, para o outro atuar. É uma parceria. Se você fecha, não entra. Se a pessoa fecha, e a ressonância harmônica não consegue entrar, se a pessoa sabota e se está colocando luz, a pessoa consegue travar todos os microtúbulos e a luz não entra, imagine no caso de um obsessor. É a mesma coisa. Se você falar, aqui mando eu, ninguém entra. Não tem como te dominar. É parceria. Agora, se você baixou o sentimento para ódio, raiva, inveja, etc., etc., você baixou a frequência, então se sintonizou no canal do obsessor. Então, ele gruda, porque ele está no mesmo canal. Então, você imagina, em que canal que ele está para ele reagir desta maneira. Eles viveram juntos 21 anos, têm um filho de 18, eu cuido do filho também, conheço toda a história. Olha a reação que o sujeito teve. A conversa estava indo até que, digamos, civilizadamente. Mas foi só falar mecânica quântica, acabou. Vocês viram aquele outro caso, da arquiteta, do ex-namoradinho, que foi lá, porque queria sexo. Foi só ela falar. Você já ouviu falar em mecânica quântica? Ô moço, preciso sair, tchau, acabou, acabou. Então, mais prova que isto, existem provas do outro lado. Você está vendo como chega ao conhecimento do Hélio, seguidamente, esse tipo de situação, de fatos que vão acontecendo, quando se fala mecânica quântica. É para poder vir aqui e falar para vocês. Seguidamente, existe atestado do outro lado, de que os negativos não querem saber de mecânica quântica de jeito nenhum, porque sabem até onde se chega, no vácuo quântico. Então, não se pode falar dupla fenda, porque chegará ao vácuo quântico, de qualquer maneira, o conceito. Aluno. Eu me lembrei de uma menina e o seu pai. Toda vez que ele falava em você, ela evitava. Ela até queria que ele parasse de frequentar os atendimentos. Ela era totalmente avessa. Agora, outra pergunta que me veio. O canal. Mesmo fazendo ressonância harmônica, nada impede, também, de eu estar sujeita a ser um canal, também, dos negativos. Professor Bruno, vejam bem, isso já foi falado na palestra ou numa outra aula. O fato de fazer ressonância harmônica não quer dizer, absolutamente nada. Nada. A luz tentou entrar. Travou tudo. Outra vez, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. O que significa? Nada. A pessoa não está deixando passar nada.
Então, isso não é crachá nem carteirinha de passe, nem nada. Porque é isso o que o povo faz. Ah, você está fazendo. E ainda está na miséria, então, já imaginou se esse conceito for levado adiante? Falar o povo da ressonância. Lá na frente, começarem a falar desta forma. O povo da ressonância harmônica. É o que virou. É a mesma coisa. Tudo, na história, se repete, não é? 2000 anos atrás essa ideologia virou a mesma coisa. Os cristãos invadiram Jerusalém e mataram 40.000 pessoas na Palestina. Os cristãos entenderam. Um bando de aventureiros, sanguinários, a caça de riquezas, de matar, estuprar, etc., etc., de poder econômico, poder territorial, domínio, conquista, debaixo da bandeira, então usa o nome cristão. Por isso eu falei para vocês, no começo, para onde vão? Para baixo. Você fez o que em nome de? Pior ainda, não? É pior ainda, porque, se eu matei, fiz e desfiz, em meu nome, porque sou eu, fulanos de tal, que quero dominar o planeta, é uma coisa. Seja honesto, pelo menos, não é mesmo? Agora, em nome de, eu vou fazer tudo isso, e cortar as criancinhas. Oh! Então, nós não podemos, isso já foi falado na última aula, nós não podemos entrar na mesma situação. Jung, ainda em vida, foi no congresso de junguianos, sentou e ficou assistindo os discursos. Então, ele virou para o colega do lado e falou assim: ainda bem que eu não sou junguiano. É real isso. Ele falou: ainda bem que eu não sou junguiano. Ele vendo os analistas junguianos falarem. Ele estava vivo, ainda. Com ele vivo, não tinham entendido nada do que Jung falava e escrevia. Ele vivo. São Francisco de Assis, quando morreu, já tinha 16 fações da ordem franciscana. 16 fações diferentes. Quando ele morreu, o pessoal começou a se degladiar pelo controle, o poder. Já tinha 16. Ele estava vivo, gente. Qual era a ideia dele? 336. Que você pensa, o que nós devemos fazer? Não existe dois partidos, nem 16. Tem um só. O que ele pensa? É isto. Não, já tinha 16. E com Jung aconteceu a mesma coisa. Falou: ainda bem que eu não sou junguiano, então, não se deve divulgar, nem se deve pôr para frente essa história da pessoa da ressonância, que isso estragará o que se pretende fazer com o trabalho, porque as pessoas vão julgar a ressonância harmônica por você. Se você está progredindo, se você está fazendo, se evolui, se iluminou, se faz o bem, então, essa pessoa da ressonância está desse jeito. Porque é isso que elas estão falando para não virem. Você já melhorou, ganhou dinheiro? Pois tudo é julgado pelo material, não? Portanto, essa ferramenta não serve. Eu vou esperar que fique milionário. Depois, então, sabe quando acontecerá essa mudança, com a dinâmica, essa dinâmica de autossabotar. Então, é preciso evitar esse tipo de abordagem da ferramenta. Porque virá esse tipo de situação, de partido, de grupo. Por isso que o Joel Goldsmith, dia 11 é o dia da palestra dele. Por isso que o Joel disse: não faz outra igreja. Não cria outra igreja porque, se ele deixasse, ia virar outra igreja. Por isso ele falou: é o caminho. O meu trabalho, ele falou. O meu trabalho é o caminho. É o nome do trabalho do Hélio, é ressonância harmônica. O do Joel é o caminho. Você quer trilhar o caminho, você trilha o caminho. Mas não é seita, não é religião, não é clube, não é coisa alguma. Porque ele já tinha escutado toda essa história, de todas as religiões, de todas que existem. E sempre o mesmo erro. Então, não adianta fazer clube. Precisa agir ou fazer acontecer. Mas, já se sabe que a zona de conforto é um negócio incomensurável e que a pessoa só transcende quando ela muda a visão material para a visão espiritual. Então, ela faz, porque ela não é mais deste mundo. Jesus falou assim: vocês não são deste mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O ministro falou essa frase e ele foi demitido no mesmo dia, lembram? Há muito tempo atrás. Ele falou:
Eu estou ministro. No outro dia, foi demitido. E, é lógico, ele tinha que ser demitido, mesmo, porque, se ele não incorporar a função de ministro, o que ele está fazendo lá, não é mesmo? Então, foi correta a demissão dele, e ele também foi honesto de falar: eu não sou, eu estou aqui. Então, pois, se é do sistema ou não é do sistema. Como disse Shakespeare, ser ou não ser. É ou não é. O problema é o muro. A zona de conforto é a ilusão de que existe um muro para ficar em cima, onde não existe. Agora, como a maioria não enxerga, a maioria não percebe que está sendo manipulada. Você, se dirigindo a uma aluna, pelo menos, você vê, você fica alerta, não dorme e afugenta o povo. Aluno: mas eu não vou fazer mais isso. Professor Bruno: não, mas é positivo, que, pelo menos, você vê. Agora, quem não enxerga, quem não existe sensibilidade, quem nada de nada de nada, não é. É só no mundo material, nem sabe que está com a corrente no pescoço, já. Nem sabe, e chicote nas costas. Porque, é a correntinha no lado e chicote do outro. A pessoa sente certo mal-estar nas costas, uma dor nas costas, não sabe o que, e não sabe por quê. É o chicote correndo solto. E, quando se conta isso, se acredita ou não se acredita? Entendeu? Existem N livros contando como que é o outro lado, já existem N antes, não tinha nada. Agora, se resolveu abrir. Conta tudo. Vamos revelar um pedaço, chama o quê? Romance, ficção. Parece ficção. Não é ficção. Aquilo é um testemunho escrito, de alguém que está vendo, que acessa os arquivos, pegou toda a história e está descrevendo a história. História com H. Agora, é editado como romance. Vide Legião, um olhar sobre o reino das sombras, Robson Pinheiro, 2011. Esse é o problema. Tinha que ser fato textual. Ponto. E percebe até onde vai o problema da zona de conforto, da média, com café com leite e pãozinho com manteiga. É isso. Concessão. Nossa, mas o que vão pensar, o que o poder, o que não sei quem, ou não sei quanto? Então, classifica romance. Não pode escrever. Teria que ser fato textual. E queiram ou não queiram. Não quer acreditar, não acredite, mas eu estou falando. Mas como é que fará com toda esta média social que precisa ser feita? O povo leva essa coisa na brincadeira. Reúnem todas essas descrições da realidade da outra dimensão como uma coisa fantasiosa, como uma história que o autor inventou, ele tem uma fértil imaginação, etc, etc. Existe mais de 4.000 ou 5.000 livros, já, desse tipo. 5.000 livros só aqui no Brasil. Relatos de todos os jeitos, de todas as situações. Mas o que faz? Você põe palestra canalizada. Quantas pessoas? 337. Vem? 50, 60 pessoas, 70 pessoas. Por quê? Porque não acreditam, não acreditam. Ou não? Você já imaginou se isso fosse passado para frente? Como que viria? Não vem. Então, é oportunidade e mais oportunidade sem parar. Sem parar e sem parar. Cada um faz a sua parte. O mundo espiritual faz a parte dele. Passa e passa sempre intensamente. Existe N departamentos, cada um na sua, cada um faz o que gosta. Existe o povo que ensina. Existem os médicos. Existem os maqueiros, aqueles que carregam maca. Existe o povo das armas, que protege, existem de tudo. Cada um na sua, existe serviço para todo mundo. Existe o povo da palestra, dá a palestra. Quando mergulha, dali um tempo o povo da maca vai até lá, recolhe, leva para o hospital. Depois, existe o povo do hospital, trata e trata intensamente. Volta para cá, volta para lá, palestra, e assim vai. Do lado espiritual, todos felicíssimos, alegria total, só amor e alegria. A questão é do lado de vocês. Do lado espiritual é só alegria. Ninguém será cobrado ou responder ou ganhar ou perder crédito, ética. Deu-se a palestra e se 50 mudaram, 2 mudaram, 1 mudou ou 500 mudaram. Nem espera isso. Não existe isso. Faz-se e pronto.
Faz-se porque se gosta de fazer, porque se ama fazer, porque existe a alegria de fazer. Só por isso. E cada um faz o que gosta. Então, a pessoa que o Criador criou como uma vocação X, ele gosta daquilo. É o Criador se manifestando como palestrante. No outro, ele se manifesta como o indivíduo que carrega a maca. O outro, como, e assim por diante. Cada um na sua, mas todo mundo feliz. Só que, por amor incondicional, se dão o trabalho de ajudar, 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 orientar, 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 orientar. Só por isso. E para encerrar, no caso da ressonância harmônica, se vocês parassem para analisar todos os DVD de cada palestra, cada curso, e virem os passos, as aberturas, os ensinamentos, a quebra de paradigmas que estão sendo dadas nesse trabalho da ressonância harmônica, não existe nada igual no mundo ou na história. O que foi falado aqui, hoje, jamais foi falado, publicamente, em nenhum trabalho espiritual. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Boa noite. Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Canalização. Professor Hélio Couto Yoshi. 16ª aula, 2012 em diante. Professor Bruno. Boa noite a todos. 338 alunos. Boa noite. Professor Bruno. Nossa última aula desse ano. Encerramento de um ciclo e início de outro. Ano que vem tudo mudará, em todos os aspectos, em todas as áreas, profundamente. Então, tudo que vem sendo feito até 2011, não funcionará em 2012. A frequência será elevada 100.000 vezes. Então, toda a abordagem que vem sendo feita, em todas as áreas do planeta, terá que mudar. O maior fundo de investimento do mundo faliu há 1 ou 2 meses. O maior fundo do mundo. O seu presidente fazia parte da nobreza de Wall Street. Não era um personagem marginal, não era uma pessoa que saiu lá de baixo e encontrou um lugar para ele, em Wall Street, não. Era da realeza de Wall Street, e quebrou. Porque tudo que ele conhece é do mundo antigo, é do paradigma antigo. Tudo que ele conhecia não serviu para nada nesta crise que está em andamento. Lembram-se, em uma das aulas foi falado que era um formigueiro. Era um formigueiro. Não existe mais o formigueiro, mas existem trilhões de formiguinhas andando por todo lado, procurando a sua entrada. Elas não sabem que o formigueiro não existe mais. Portanto, é uma luta inglória tentar manter o paradigma e as soluções antigas. Ficará cada vez mais difícil a pessoa sobreviver, em todas as áreas, no novo paradigma, se ela continuar com os pensamentos, sentimentos e abordagens do antigo. Então, tudo aquilo que vem sendo falado nas palestras e aqui nessas 16 aulas, na prática, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É o que acontece, na prática. Já perceberam que as palestras são dadas na primeira pessoa e não é o Hélio que a ministra? Nunca foi o Hélio quem deu as palestras no Mahatma, desde a primeira palestra há 5 anos, em 30 de agosto. Nenhuma palestra foi ele quem ministrou. A Hipátia de Alexandria esteve domingo na palestra, Centelha Divina. Joel Goldsmith, Hipátia de Alexandria e Osho. Quem percebeu que a Hipátia estava ali, dando a palestra? Aluno. Eu percebi. Professor Bruno. Agora, vem uma pessoa do nível dela, de altíssima vibração, de altíssima luz, e o que acontece? O que acontecerá, por exemplo, esse mês, no próximo, em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente? O que acontecerá com a informação, com a mensagem que foi dada? Nada, não acontecerá nada. Surpreendam-me. Onde está a classe que começou, aqui, em março? Aonde é que eles estão? Esta sala estava lotada. À medida que o curso evolui, a mecânica quântica passa a ser puro experimento de física e começa a se estender para o que significa a mecânica quântica e, claro, vai chegando ao vácuo quântico, os alunos vão desaparecendo. Desaparecem. É só o assunto se aprofundar. Então, qual o caminho que resta para a humanidade? Quando eu falo humanidade, falo de cada um. Concordam? Cada um de vocês e todos os outros 7 bilhões de habitantes do planeta.
Será um caminho difícil, porque, na realidade, o caminho é facílimo. Veremos mais sobre Joel Goldsmith, ele é infinito. Poderíamos entender Joel assim no estalar de dedos. Não são necessárias 300 horas de Joel, é uma informação. Entendeu aquilo, é aplicar. Simplesmente, aplicar. Mas, como não se acredita, realmente, na realidade do mundo espiritual, não se aplica. Por que se apegou nessa terceira dimensão? Porque precisa se dar um jeitinho em tudo, nesta terceira dimensão, com as ferramentas da terceira dimensão. Porque, realmente, não se acredita. Se acreditasse, a pessoa não teria medo de mudar, de fazer, de transcender. Agora, ela, Hipátia, acreditava ou não? Ela acreditava, porque, sabendo do ambiente em que estava, foi até o fim. 45 anos de idade viram o que aconteceu, e ela sabia que aconteceria aquilo. Ela não abdicou, não trocou de partido. Então, quantas pessoas iguais a essa existem ou existiram na humanidade? Pouquíssimas. Por que não adianta? Por exemplo, atendo muitas pessoas, nos espaços do Mahatma, Casa Verde, São Caetano, Avenida Paulista, etc. O que acontece com esses milhares de pessoas? Entra, e pede casa, carro, 339 apartamento. Faça alguns comentários, alguma avaliação, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer diferente. Muito bom. Sai da sala, vai para a sala de espera e já está fazendo a mesmíssima coisa que vinha fazendo antes de entrar na minha sala pela enésima vez. Pela enésima vez, vou fazer diferente. Mas, chegou à sala de espera, com chá e bolacha tudo como dantes no quartel de Abrantes. Depois reclamam, o Hélio deu uma dura. O Hélio explicou, eu não dei dura nenhuma. Quem dá dura é o povo que vem. Agora, como foi falado na última palestra, tem dois tipos de pessoa que levam as coisas a sério. Lá em cima e lá embaixo. Aqui, terceiro dimensão, é o oba-oba, mas lá em cima e lá embaixo, a coisa é séria. É de vida ou morte, de escravidão ou liberdade. E lá em cima, quando a pessoa vai parar nas fossas abissais, eles vão lá buscar, retirá-la, e não se pode nem explicar o que são as fossas abissais, porque as pessoas vão se assustar. Então, esse tipo de conduta não funcionará em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pode-se esperar uma problemática cada vez maior, cada vez mais complicada. Cada vez mais somatização, falência, miséria, cada vez mais tudo. As atitudes de ir no Pai de Santo pedir casa, carro, apartamento é um paliativo. Essa conduta serve para pessoas que não têm nenhum conhecimento, que estão desesperadas, estão sofrendo, com dor, que não têm nenhum conhecimento da metafísica. Ajuda-se para o sujeito poder pensar, certo? É um quebra-galho. Está com dor? Então, não dá para você meditar. Neste caso, vamos resolver a sua dor? Resolveu. O fígado está bom, pulmão, coração. Está tudo bem. Agora, se pode meditar. Está com fome. Vamos arrumar um jeito de se ganhar dinheiro. Ganhou dinheiro. Está com o estômago cheio. Agora se pode meditar, pode pensar, pode ler. É por isso que se faz essas coisas e existem, pelo planeta, inúmeros locais de atendimento espiritual, que nada existe de espiritual. Na verdade, é só material, casa, carro, apartamento, em todos os lugares. Não se vê um lugar onde a pessoa pede expansão da consciência. Nenhum lugar. É só fazer pedidos materiais. E, assim que consegue, a pessoa desaparece. Ou, se não consegue em 1, 2 ou 3 meses, também some. É preciso repensar, porque dessa maneira não permanecerá. É impossível. Já foi questionado em outra ocasião, o que acham que é a ressonância e por que apareceu nesse planeta. Se continuarem achando que é para conseguir comprar sua casa, o apartamento e o seu carro, ficará difícil. Porque não vai perdurar. E um limite. O objetivo é mudar o planeta. Mudar. Sabe o que é mudar o planeta? Mudar o paradigma. Vieram pessoas que mudaram o paradigma.
Gandhi tirou 300 milhões de súditos da Inglaterra. 300 milhões, naquela época. Mandela acabou com a apartheid. Porque lá em Polônia, Índia, os meus discípulos editam centenas de livros e vídeos e tudo o mais, e aqui, nada. Aluno, a que você atribui essa falta de líderes para mudar o coletivo? Porque nós não temos esse pensamento coletivo, voltado para um todo. Professor Bruno, porque, na Índia, eles trabalham para mudar o paradigma. Para mudar o paradigma, são necessárias coisas físicas. Precisa de DVD, de livro, de editora, precisa de toda a parafernália para poder divulgar pelo mundo todo, para que a mensagem chegue até eles, porque não esperam contar com rádio nem televisão. Terá que ser pelos meios underground, subterrâneo, em inglês. Agora, qual é a diferença? Porque lá eles estão fazendo e porque aqui nada, se a mensagem é exatamente a mesma. Como fica? A Hipátia, do ano 400, a Hipátia de 2011 é a mesma. Eles estraçalharam com ela. Por quê? Porque ela divulgava o todo. Os cristãos distorceram tudo que o mestre ensinou, e mataram uma pessoa que ensinava que Deus é o único, puro poder. Continua a mesma coisa. Agora, tudo bem, ela foi morta. Só que, agora, estranho, está viva, correto? Não existe morte. Lembra o que o mestre falou? Não existe morte, só existem vivos. Bom, agora ela está viva, e veio no centro empresarial bater um papinho de 2 horas. E o que nós vamos fazer, entendeu? O que vão fazer? O povo de Alexandria, em 400 e pouco, a matou. E o povo de Santo André, em 2011, fará quê? Ignorar, totalmente, virar o rosto, não quero saber. Isso é problema. Eu não quero saber disso, não. Ou é uma curiosidade? 340. Então, a diferença é que você vai a um centro e conversa com um preto velho, o caboclo, para pedir casa, carro, apartamento, ele lhe dá umas instruções, e ajuda, o orienta etc, e fica por isso mesmo. É esse tipo de canalização que já tem muita gente fazendo, muita gente mesmo. O que não existe é canal para pessoas do porte espiritual dela, por exemplo. Por isso que se está dando voz a pessoas desse nível, uma atrás da outra. E aí? Aí a pessoa vem, ao vivo e a cores, e nada. É uma curiosidade, não é? Acreditam? Daqui a 2 semanas teremos, à disposição, nos espaços, 200 DVDs. Tudo bem, mas o que acontecerá com esses 200 DVDs? Uns 20, 30, serão comprados e o resto fica encalhado. Existe uma caixa inteira, praticamente, do DVD Hermes, encalhado. O DVD Jesus, o DVD Marilyn, todos encalhado. Será que não perceberam que no DVD Marilyn há 2 horas de metafísica e ressonância antes de se começar a falar dela? São 2 horas sobre metafísica e ressonância. Agora, a pessoa olha, isso não interessa. Nem sabe o que tem ali dentro. E o que está ali, nas entrelinhas. Então, o que acontecerá com o DVD da Centelha Divina? Onde chegará esse DVD? Para 3 pessoas em São Caetano, 10 pessoas na Casa Verde, 20 no Mahatma, e 10 pessoas na Avenida Paulista, e acabou. Melhor fazer apenas 50, porque é jogar dinheiro no lixo. Para nada. A notícia não corre. Em vez de falarem a Hipátia está viva e ela trouxe uma mensagem, ou Joel Goldsmith. O que acontece na prática? Não acontece nada. Ficam lá os 150 DVDs, mofando, e apenas meia dúzia de pessoas compram. Uma canalização após a outra, um assunto mais espetacular que o outro, uma pessoa de mais luz que a outra, ponto. E nada de nada. O que é necessário fazer para que passe um nível ou 2? Querem que eu venha de turbante, de manto? Eu já estou pensando nisso. Então, quem sabe, se o Hélio vier de turbante e de manto? Como era lá em Polônia, cidade da Índia, quem sabe, vira notícia. Quem sabe, vão falar. Quem sabe, passa para frente alguma coisa. Porque, de terno, não está adiantando.
Agora, o preto velho, que precisa sentar no banquinho, todo tremendo, que pega um charuto, bota o cafezinho de lado, alguém acende o charuto para ele, ele fica lá e fala Misife. Será que precisa ir lá, conversar com o preto velho, no centro tal, ou com o caboclo, ou com o herê? Balança a cabeça, negativamente, difícil, difícil. Pensem bem, porque em 2012, muita coisa mudará. E já começou essa semana. No CERN, Centro de Pesquisa Europeu Genebra, estão pertíssimos de descobrir que o bóson de Higgs existe. Então, está chegando lá, passo a passo, grão a grão. Vai se provar de onde vem a matéria. Que vem de simplesmente, uma onda. É a primeira vez que a onda se condensa tanto que se comporta como uma partícula, bóson de Higgs. Comporta-se, não é matéria. Comporta-se como massa. Tudo aquilo que vem sendo falado, a física está caminhando, caminhando, caminhando. A questão é de onde sai o bóson de Higgs? Essa é a pergunta que não quer calar, não é verdade? Essa é a pergunta que não se mexerá, por um bom tempo. Existe uma mensagem do arcanjo Metatron, para repensar tudo aquilo que se tem falado sobre prosperidade na mídia. Todas as encarnações são simultâneas no eterno agora. Na sua encarnação atual, você está concentrado em criar sua realidade. Você precisa de dinheiro e reconhece que o dinheiro não é um mal, mas simplesmente uma energia, e que ele pode ser usado para muitas coisas positivas. Leram todos os livros, todos os artigos sobre como o pensamento positivo desencadeia a lei da atração. Entretanto, ainda não está conseguindo trazer abundância para a sua vida. Será que, multidimensionalmente, você não está em desvantagem? Se tiver uma dúzia de encarnações ocorrendo simultaneamente no agora, todas elas evitando e rejeitando o que acreditam ser coisas materiais, isso aqui, e apenas uma encarnação tentando criar abundância, qual dos esforços considera que contém maior projeção de energia? Então, aí está a explicação do porquê. Pega o livro O Segredo, a Lei da Atração, lê, usa uma semana e joga no lixo. Não funcionou. 341 iniciam o acompanhamento com a ressonância 1, 2, 3 meses, diz não funcionou e não volta mais. Eles mandaram a explicação para a humanidade. Ele trouxe. Se você tem 12 encarnações negativas em andamento, porque tudo está ocorrendo ao mesmo tempo, no contínuo espaço-tempo multidimensional. Nada morreu, nada acabou. Portanto, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma tentando ser positiva e 12 na negatividade. É o que ele perguntou. Qual delas contém a maior projeção de energia? Qual delas tem a maior capacidade de criar o seu aqui e agora, se tem 12 no negativo e uma no positivo? Entenderam o tamanho do problema? Então, se não limpar as 12 negativas, sabe quando você criará o que quer agora, nessa positiva, digamos? Sabe quando? Nunca, nunca. E na hora em que a onda entra e começa a fazer uma catarse, uma limpeza, não pode. Trava. Nesse seu cérebro atual, o que acontece quando a onda entra? De novo, neurônios, sinapses, a onda penetra e, para ir até o fundo, ela tem que trafegar pelos microtúbulos, inúmeros deles, de acordo? Bilhões, trilhões deles. Então, a onda entra e começa a trafegar pelos microtúbulos. Assim que ela entra, acende-se o sinalzinho vermelho do ego da pessoa e, imediatamente, uma energia negra vem, em sentido contrário, e obsta a passagem da luz que está entrando, que entra como luz. Trava tudo. Pronto, a luz não passa. Travou. Coloca CD um dia, outro dia, e mais outro, e toda vez que coloca, acontece a mesmíssima coisa. Entrou, travou. Entrou, travou. Entrou, travou. E assim sucessivamente. Nesta vida de agora, e nas 12 ou 30 passadas, ou sabe-se lá quantas. Aluno, esse CD chega até essas encarnações. É por isso que adianta o processo. É o que você quer dizer. Professor Bruno, a onda chega a tudo, é multidimensional. Então, quando faz a limpeza, precisa limpar todas as encarnações passadas. Mas, não precisa nem falar. Aluno. Até porque, já está dizendo toda a encarnação ocorre simultaneamente no agora. Então, não é só uma.
É tudo junto. Está tudo aí, com você, carregando junto. A gente só não sabe o que tem. Professor Bruno, não existe passado, presente e futuro. É uma coisa só acontecendo. É só uma questão mental, pedagógica, de se explicar. Mas está ocorrendo, aluno. Mas existem ações de outras encarnações. Isso a gente não pode apagar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse CD que escutamos, chega nessas encarnações, em situações que foram, digamos, pesadas, onde houve muito conflito, e consegue anular esse conflito. É isso que eu estou lhe perguntando. Professor Bruno, ontem eu atendi a uma pessoa, ele disse o seguinte: todas as vezes que ele viajava para certa cidade do interior, ele passava mal, em todas as vezes. Há um mês ele está usando a ressonância. Desta vez veio à sua consciência qual era o problema. Anos e anos atrás ele esteve naquela cidade, no caminho, houve um acidente e uma pessoa morreu. Então, ela estava na beira da estrada, morta. Ele parou o carro e foi dar uma olhadinha no morto. Olhou, voltou, entrou no carro e foi embora. A partir daí, todas as vezes que ele passava naquela estrada para ir àquela cidade ele passava mal. E não sabia como resolver o problema. Bom, um mês de ressonância, ele está na estrada e viu a luz. O que ele fez? Simplesmente, ele se concentrou, e ele não assistiu à aula sobre a terapia da linha do tempo. Voltou ao local da cena, na beira da estrada, na hora da morte daquele homem, olhou o cadáver e lhe falou: amigo, fica bem, você está bem, está tudo certo, será levado para a luz e eles vão cuidar de você. Até logo. Ele só fez isso, mentalmente. Ele não teve mais nenhum problema de trafegar na estrada, não passou mais mal. Entenderam? Uma volta ao passado refez a sua atitude em relação àquele evento, acabou o problema. Funciona ou não funciona? 342. Aluno. Teve um exemplo essa semana, aqui na escola. Faleceu o irmão de uma funcionária. Funcionária humilde. O irmão faleceu em Belém do Pará, e trouxeram o corpo, para enterrar em Minas. Ela saiu daqui para ir ao sepultamento. Então, na hora eu falei, puxa vida, se ela tivesse uma consciência maior e soubesse que ela poderia fazer uma mentalização aqui, emitindo uma luz para ele, não seria necessário ficar nesse jogo de vai e vem para lá e para cá com o corpo. Uma situação de sofrimento que nem eles mesmos podiam suportar. É uma consciência que eu tenho atualmente, mas que eu, antes, também não teria tido. Professor Bruno, agora, alguns anos atrás, ou outras encarnações, qual é a diferença em termos de energia, de espaço-tempo? Aluno. O julgamento. Professor Bruno, é só crença. É crença de que não consigo acessar uma vida, ou 3, ou 5, ou 50. Mas você, conscientemente, não precisa acessar nada. A onda da ressonância já está entrando e já está indo até lá. Só tem que se deixar curar. Isso, mas não deixa. Aluno. Hélio, essa é que está a questão. Ali mesmo está dizendo que a gente pode mudar o passado e criar um harmônico unificado. Você falou assim: deixa o ego de lado, certo? Só que explique mais o que é esse deixar de lado. Porque uma coisa é compreender na teoria, outra é fazer na prática. Professor Bruno, explicarei. Aluno. Até foi colocado na palestra que as pessoas compreendem o racional, mas que não conseguem mudar o sentimento. Professor Bruno, então, vamos ver, na prática. Aluno. Como é que se faz? Professor Bruno, quantos livros difíceis vocês leram este ano? Quando chegamos aqui, em março, a ideia era que fosse lido um livro por mês. Quantos? Quanto trabalho a mais, quantos clientes visitaram a mais? O arroz com feijão é a zona de conforto. Isto é o ego, isto é o ego. É fazer o que está confortável, o que é rotineiro, o que não tem nenhum risco. Vocês serão julgados, não serão criticados, não vão ser nada. Está tudo certo. Faz parte do rebanho, a teoria do rebanho, o meios à prova, está tudo certo. Risco zero. Então, ego é quando estão exaustos e, ainda assim, pegam um livro para ler, porque precisa crescer. É isto.
quando estão mortos de cansaço, mas se esforçam para estudar, porque tem que crescer. Pois o seu dever é evoluir, não é ficar estável. Tem que fazer mais. Se vierem 800 pessoas no café, vocês têm que vender 800 cafezinhos. Se amanhã vierem 1000, tem que vender 1000. Se vierem 1500, tem que se virar e vender 1500. Se necessário, abram outro café. Então, vem 3000. Abram mais um café, e assim sucessivamente. Isso é sair da zona de conforto, é sair do ego. É simples. Onde está a dificuldade disso? Aluno. A dificuldade, professor Bruno. Um livro, no sebo, pode custar R$4,00 ou R$5,00. Aluno. Eu acho que aí está a dificuldade, porque só fazemos o que as pessoas querem que a gente faça. Que tenha aprovação. No caso da funcionária, ela vai para Minas e tem tudo isso, porque tem o julgamento da família se ela não aparecer lá. Falta ainda a compreensão de que o amor 343 tem de vir de dentro da pessoa, e não do outro. Vivemos em função do externo, querendo a aprovação dos outros para se sentir amado, e o processo precisa ser de dentro para fora. Professor Bruno, o compromisso precisa ser com quem? O compromisso da sua evolução é com Deus. O seu compromisso é com Ele, com a centelha divina. E o que Ele quer? Crescimento. Que, simplesmente, dê o máximo que você pode. Um bilionário, $1 bilhão é o que ele precisa dar. Um pedreiro, R$100, 00. Lembra-se da parábola da velhinha, da viúva que foi à igreja, tirou todas as moedinhas que ela tinha e depositou. E o outro, com um saco de moedas, retiraram apenas 2 e depositou. Quem agradou mais a Deus? Já foi falado há 2000 anos. Aquele que deu tudo. Agora, o que se espera da pessoa, do ser humano? Ninguém quer que todo mundo seja um Mahatma Gandhi, nem um Mandela, nem um Martin Luther King, não. Cada um na sua. Só que precisa fazer o máximo. O máximo. Enquanto não estiver gritando de cãibra no campo, precisa correr. Quando tiver cãibra, eles vão te ajudar, consertam sua perna, e você levanta, corre. Caiu de cãibra de novo, eles vão lá e socorrem, de pé, e você corre. É isso. É simples, dê o máximo da sua capacidade. Mas, quanto de sua capacidade as pessoas normais usam? É por isto que se fala 5% da capacidade cerebral. Quando aparece uma ferramenta igual à ressonância, que transfere um gênio para dentro de você e outro, 2, 5, 10, 50, de todas as áreas, o que a pessoa faz? Sabota. Porque ela, com seu próprio eu, já está sabotando de verdade, não é mesmo? Porque na vida da pessoa tem muita inutilidade, tanta que ela não produz com o que ela já tem na mão. Agora, imagine como já foi colocado aqui, pede Abraham Lincoln. Foi posto o Abraham Lincoln, a pessoa nunca mais compareceu à ressonância. Você acredita? Ela pediu. Transfira Abraham Lincoln e sumiu, acabou, nunca mais a vimos. Está fazendo o que com ele? Arroz, feijão e bife. Lavando roupa. É por isso que o drama é enorme. Quando a onda entra, a pessoa já jorra uma energia negativa para parar tudo, porque não posso correr o risco de ter o impulso de sair fazendo. Se deixar, ela começa a fazer, gradualmente. Não consegue segurar. Então, ela evita que a onda entre no microtúbulo, porque, se entrar, lenta e gradualmente a pessoa começa a mudar. Agora, com a capacidade que a pessoa adquiriu, se ela fosse ao sebo, comparasse um livro de R$5, 00 ou R$10, 00, ou R$12, 00, que se encontra aos milhares, pois ninguém procura os importantes, ninguém se importa por esses livros, não valem nada. Se a pessoa lesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 80, imagine. Napoleão Bonaparte era o imperador da Europa inteira. Atravessava a Europa em 3 dias em uma carruagem. Em 3 dias, ele atravessava a Europa. O rastro da carruagem era o livro. Você sabia por onde ele tinha passado porque tinha um livro na margem? 1, 2, 3 livros. Ele lia e jogava pela janela. Lia, jogava fora. Mais um, outro e o outro e outro.
No dia de campanha normal, quer dizer, em guerra, o exército marchando. No dia normal, ele editou 123 decretos. Ele assinou 123 decretos. Até sobre a temporada de teatro que teria em Paris naquele ano. Ele disse: será isso, e só, essa peça, essa aqui, marchando, o exército marchando para a guerra, e ele definindo tudo. O direito napoleônico até hoje está lá, na França. Quando estava em Paris, reunião, ministério, todo mundo sentado, já à noite. Ele explicava o que ele queria. Quando ele percebia um dos ministros cochilando, ele chegava e dava um pontapé na sua cadeira acordando-o. Então, ele falava: ministro, a França não paga para você dormir. Logo de manhã, ele já chamava o ministro e perguntava: como estão as providências que eu mandei tomar? Logo de manhã ele já estava cobrando como é que está a situação. Já providenciou? Não? O que está acontecendo? Isto é Napoleão Bonaparte. Precisamos de muitos Napoleões. Mas aluno, parece que ele foi capacitado para uma missão muito importante, não é mesmo? Muito mais do que ele realizou. Professor Bruno, mas a realidade é que, se você olhar ao longo da história, você verá que teve um grande desbravador, conquistador. Passam-se 300 anos, aparece outro tão grande quanto, mais 500, 800, 1000 anos, vem outros tantos tão grandes quanto os primeiros. Só que se 344 você puxar o currículo deles, verá que é a mesma pessoa, é o mesmo. Ele veio há 2500 anos, fez uma obra gigantesca. Então, ele vem 400 anos depois, faz outra obra gigantesca. 800 anos após, ele volta e faz outra obra gigantesca. Resultado: quantos físicos, realmente, nós temos, que fizeram? 7? Porque eram 7 vivos, em 1920, que criaram a mecânica quântica. Então, houve 7. Porque um não desce 7, mas outro, já era a reencarnação de Demócrito, de 2400 anos atrás. Era o mesmo. Então, há, como se fala, meia dúzia de pessoas, que reencarnam sucessivamente, para provocar um avanço. A cada encarnação, faz tudo de novo. Então, as coisas crescem. Ele vem de novo, retoma o que já fez, continua. Outra encarnação melhora ainda mais a sua obra.